Louvado seja Deus. A palavra que eu vou trazer para a igreja aqui da parte do Senhor está em Lucas, capítulo 7. Lucas 7, 11. Amém? Louvado seja Deus. Vai dizer assim a palavra: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por mais uma noite na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desampara o teu povo. Senhor, o Senhor está sempre conosco, guardando, livrando, guerreando, Senhor, protegendo, amando, cuidando, tendo misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos, meu Senhor. Pai, nos cobre com teu sangue nessa noite, guarda cada um, meu Senhor, abençoa, fala conosco, Deus, nós precisamos te ouvir, precisamos da tua palavra, Senhor, no nosso coração, na nossa mente. Vem, Deus, sobre nós nessa noite. Espírito Santo, fica à vontade, a casa é tua, Senhor, as nossas vidas são tuas, opera maravilha, Senhor, dentro de nós, no meio de nós e através de nós, Pai, em nome de Jesus, é o que eu oro. Repreende todo mal, joga por terra toda barreira, todo impedimento, toda seta, toda cilada do inimigo, todo sono desordenado, todo cansaço, joga por terra em nome de Jesus. Estabelece, Senhor, agora a sua vitória. Essa é a nossa oração. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Essa palavra é uma bênção conhecida, fala de milagre, fala de ressurreição, fala de transformação, fala de Deus trazer a existência que não existe, fala de tantas coisas essa palavra, né? Fala de renovar a esperança, porque a gente tem que entender o que a palavra quer falar para nós. Então tudo isso, essa mensagem traz para a nossa vida hoje, né? Renovar as nossas esperanças, a nossa força, a nossa visão, aquilo que estava morto, né? Que o Senhor traz à vida, são tantas coisas. Aqui existia uma cidade, né? A Bíblia diz, e uma mulher que ela era dessa cidade, cidade de Naim. E a palavra diz, irmãos, que essa mulher era viúva e agora ela perde o filho único dela. Era viúva, já era difícil, porque naquela época a mulher, né? Tudo era difícil para a mulher, irmãos. A gente vive, né? Eu sou mulher e a gente cada vez mais vem podendo, né? Conquistar, estar no mercado de trabalho, enfim. Mas naquela época não era assim. Hoje as mulheres fazem o que elas querem, elas estão onde elas querem, elas trabalham onde elas querem. Hoje, muitas mulheres até que sustentam seus lares. Às vezes o esposo perde emprego, a mulher fica ali por um tempo, sustentando o lar. Ou eles sustentam juntos. Enfim, irmãos, a mulher hoje é diferente da mulher daquela época da Bíblia. Mas o Deus é o mesmo, louvado seja Deus. Deus não mudou. O mesmo que operou lá, Ele opera hoje ainda. Mudaram, assim, as circunstâncias, as coisas, né? A cultura mudou, na verdade. Essa é a palavra, a palavra cultura. A cultura daquela época era uma, né? Os homens usavam saias. Era diferente, irmãos. A nossa cultura é outra. Mas Deus é o mesmo. Ontem, hoje, vai ser eternamente. Louvado seja Deus. Não é isso? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que então ela era viúva. E ser viúva numa época como aquela era terrível, porque ela não tinha como se sustentar, ela não tinha como, ela precisava da ajuda de outras pessoas, né, irmãos? E ainda ela tinha um filho, como eu disse aqui, a palavra está dizendo, e um filho único, e o filho morreu. Então agora essa mulher é sozinha, desamparada, irmão. Agora ela está desamparada espiritualmente, né, materialmente,
psicologicamente, né? Morreu aquelas pessoas que ela amava. Mas, irmãos, Deus, Ele está sempre se compadecendo de nós. O Senhor é tremendo. Deus está sempre pronto para nos ver, para agir no nosso meio, para agir na nossa vida. O Senhor está sempre pronto. Irmão, é tão interessante que eu vejo aqui que o Senhor passou por ali. Deus passa, irmão, onde é necessário passar. E o Senhor me traz Samaria agora, né? Por que o Senhor passou em Samaria se os samaritanos eram, digamos assim, brigados ali com os judeus? Inimigos praticamente. Porque os samaritanos eram um povo mestiço e era um povo que os judeus não, eles desprezavam. Então por que Jesus passou por Samaria? Porque Jesus, irmão, passa onde é necessário passar. Jesus passa onde tem vida para curar, onde tem milagre para ser estabelecido. Jesus passa onde tem libertação para ser feita. Por que Jesus foi em Gadara, irmão? Porque sempre há algo para Deus operar onde Ele está. Então o que eu quero te dizer? Que aonde Jesus está, milagres e coisas extraordinárias sempre vão acontecer. Aonde Ele passar, aonde Ele estiver, aonde Ele tocar, irmãos, nunca mais aquele lugar, aquela pessoa, aquela situação, aquela circunstância será a mesma. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é tremendo. Ele é maravilhoso. Então a Bíblia diz, irmãos, que ela está ali, né? E tinha uma grande multidão, né? A Bíblia fala assim, ó. Aconteceu pouco depois, ir na cidade chamada Naim, com ele muitos dos seus discípulos e uma multidão. Por quê? Porque Jesus sempre está circulando a ele a multidão. Amém. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero que você entenda, eu vou repetir porque vocês estão dispersos. O que eu quero que você entenda é o seguinte, irmão. A cidade que Jesus entra, a situação que Jesus entra, as circunstâncias que Jesus entra, a vida que Ele entra, nunca mais será a mesma. Louvado seja Deus. E como aqui foi Naim, como eu estava dizendo, João 4 foi Samaria. Ele entrou em Gadara, ele entrou em alguns lugares, não pela cidade em si, ele entrou por causa das pessoas, pelas vidas, pelas almas, pela transformação que ele tinha que fazer. E Jesus entra na igreja, está na igreja, entra na sua casa, está na sua casa, pela transformação que Ele quer fazer em nós e através de nós. Louvado seja Deus, porque Ele não muda, né? Como eu disse aqui no início da mensagem. E a palavra diz que quando chegou perto da porta da cidade já, tinha ali, irmãos, um defunto, né? O pessoal estava levando um defunto, e aí ele explica, né? Filho único da mãe que era viúva. Filho único da mãe que era viúva. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. Vendo-a, quem que viu, irmão? Jesus viu a mulher. Vendo-a, Ele viu. A mulher estava entretida no seu sofrimento, na sua dor, no seu choro, na sua perca. Ela não viu, irmão. Quem viu foi Jesus. Às vezes você está entretido no seu problema, na sua dificuldade, na sua falta, e você não está vendo que Jesus está do seu lado para operar um grande milagre na sua vida, para fazer uma transformação. Irmão, às vezes a gente está tão focado no problema que a gente tira o foco de quem realmente importa. Isso é verdade, porque a Bíblia diz: vendo-a o Senhor, moveu de íntima compaixão. Jesus viu a situação. Antes que a mulher visse, Jesus viu. Todas as vezes, irmão, que você estiver passando uma situação, antes de você clamar, Jesus já viu. Jesus já estava lá. Jesus já estava operando. Jesus já estava trabalhando a seu favor. Ele é fiel. Guarda isso no seu coração. Todos os problemas que você passa, todas as dificuldades que você passa, toda a dor às vezes que você sente, toda a falta que você tem, toda a frustração que às vezes dá no seu coração, irmãos, tudo Jesus viu primeiro, antes de você falar. Ainda antes que saia uma palavra da minha boca, Ele tudo conhece, diz a palavra. Mas Ele quer que você fale, tá? Ele quer que você clame, Ele quer que você chore ali na presença dEle, que você se entregue, que você fale com Ele, porque Ele quer, irmãos. Sabe uma coisa interessante? Hoje de manhã eu estava falando com o Senhor. Engraçado, sabe o que o Senhor falou comigo? Que tem coisas que eu não recebo porque eu não estou pedindo. Sério, irmão, eu estava ajoelhado lá no meu quarto de manhã orando hoje. E o Senhor falou assim comigo. Eu estava ali, né, envolvida ali numa oração específica. E o Senhor trouxe à minha lembrança algumas coisas. E Ele falou: sabe por que não aconteceu? Porque você não pediu. Tem coisas que Deus quer que você peça, irmão, que você fale. Ah, é propósito dele. Ah, é promessa dele. Ah, Ele falou que vai fazer, mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque Deus responde perguntas,
irmãos? Deus responde petições. Se você não pergunta, Ele vai responder o quê? Tudo o que aconteceu você vai achar que foi por acaso. Mas quando você está orando, está clamando, está em cima daquilo ali, está pedindo por uma situação e acontece, você vai entender que foi o extraordinário de Deus sobre a sua vida, sobre a sua causa. Entende a diferença, irmão? Há uma grande diferença. Não sei se você entende. Eu entendi hoje quando o Senhor falou comigo. Não é que a gente não ora, é que por algumas coisas, por ser muito óbvio, a gente acaba não falando essa situação específica. E o Senhor quer que você fale tudo para Ele. Conta tudo para Ele. Conta para Deus os seus problemas. Conta para Deus as suas necessidades. Apresenta para Ele as suas causas, para que Ele possa justificar as suas razões. Glorifica Ele por tudo que Ele tem feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você não está desamparado, você não está sozinho. Você não está, irmãos, jogado aqui, não. Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus, confiando no Senhor. Ele está trabalhando ao seu favor. Ele é fiel. Vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela. Quando Deus viu, irmão, Ele ficou com compaixão, com misericórdia. Porque o Senhor viu a mulher e Ele entendeu a situação. Porque Ele já sabe, Ele é Deus. Não precisou ninguém contar. Jesus, deixa eu te falar. Ela é viúva, ela pergunta. Não precisa, porque Ele é Deus, irmãos. Quando Ele olhou para ela, Ele sabia já a situação. E quando Ele sabe a situação, Ele se move de compaixão. Ele sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe o tamanho da sua necessidade. Sabe o que também o Senhor falou comigo esses dias? Ah, pastor, Deus fala, né? Fala, irmão, porque quem busca acha. Quem bate, a porta é aberta. E eu fico lá, né? Às vezes eu não estou o tempo todo ajoelhada, mas você está fazendo comida, você fala com Deus. Você está andando de carro, você fala com Deus. Né? Lógico, também nos momentos ali no particular. Mas enfim, irmão, o Senhor falou assim. Algo muito importante, né? Eu ouvi isso e Deus falou no meu coração. Que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm a mesma fé que nós. Então, Deus já tinha falado isso comigo antes em relação a Abraão e Sara. Eu até escrevi isso no meu livro. No meu livro, se você ler, na minha parte, lá tem essa parte aí de Abraão e Sara, que a fé de um não é a fé do outro. A proporção de fé. Mas o que eu quero falar para você agora não é Abraão e Sara. Eu quero te dizer que às vezes você tem promessa, você tem uma visão de Deus, e o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu amigo, ou o irmão em Cristo, não tem a mesma visão. Aí você fala, mas meu Deus, por que ele ou ela não entende? Irmão, porque Deus falou com você. Você entende isso? Deus falou isso comigo, eu me confortei. Às vezes a gente vai contar para um amigo alguma coisa, para um irmão em Cristo, quantas vezes, irmão? Alguma coisa do Senhor, algum projeto, alguma coisa, e as pessoas não entendem da mesma forma. Por quê? Porque o Senhor falou com você, especificamente. Aquilo, tá entendendo? Se Deus falar para você uma coisa, você vai tomar aquilo ali e você vai entender o que você tem que fazer. Tá entendendo, irmão? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Amém. Então a viúva de Naim, o Senhor falou com ela. O Senhor olhou para ela, teve compaixão dela e falou com ela, não chores. Ele confortou o coração dela. Ele consolou ela, né? Não chores. Só que Deus, irmãos, Ele não fica só no consolo, Ele vai na resolução. Louvado seja Deus. Deus não só consola, não só passa a mão na cabeça, não só dá um abraço. Não, Ele também resolve a situação, irmão. Porque o Senhor, né, resolve tudo, todos os problemas, todas as situações. Ele veio para dar vida e vida e abundância. Louvado seja Deus. Ele veio para trazer esperança. Então, além de consolar, não chores, Ele vai ali e toca o esquife. Louvado seja Deus. Ele não só fala para ela consolando, mas Ele também dá a solução do problema, irmão. Jesus é a solução de tudo que a gente precisa. Glória a Deus. Às vezes a gente fica batendo para lá e para cá, meu Deus, me ajuda aqui, me ajuda ali. Irmão, Jesus é a solução de tudo que a gente precisa. Ele veio para ela, consolou ela, falou, não chores. Em outras palavras, eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo tudo que você está passando, mas Ele, além de fazer isso, Ele ainda tocou no esquife. Louvado seja Deus, irmãos. E quando Ele toca no esquife, irmão, o toque de Jesus muda a história. Meu Deus!
Um toque de Jesus ressuscita os mortos, né? Um toque de Jesus estanca hemorragias. Um toque de Jesus levanta paralíticos, irmãos. Uma palavra, um toque. Quando Jesus opera, o negócio é tremendo e poderoso. Amém. E a palavra diz, chegando, tomou o esquife e os que o levavam pararam. Ele tomou o esquife, todo mundo que estava levando ali, parou. E aí ele falou com o jovem. É uma loucura, irmãos. Jesus faz coisas extraordinárias. Que para o mundo é loucura, mas para quem merece, né? Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Louvado seja Deus. Para nós que somos salvos é poder de Deus. Extraordinário de Deus. Então, jovem, eu te digo, levanta-te. Como é que fala com o morto, irmão? Como é que fala com alguém que não está mais aqui? Jesus falou, porque Jesus é a vida, irmão, a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Amém. Quando Ele quer dar vida, né? Hoje eu estava falando, Senhor, quando o Senhor quer fazer, Senhor, o Senhor faz. Quando Ele quer fazer qualquer coisa, irmãos. Por isso que às vezes, e isso conforta muito meu coração, às vezes, porque quando a gente fica assim, às vezes, angustiado ou na expectativa por alguma coisa, se a gente se lembrar que o Senhor tem o controle absoluto de tudo, e o que Ele quiser fazer, Ele faz, nosso coração se acalma. Porque a gente fala, bom, se o Senhor quiser fazer, o Senhor tem poder para fazer, Senhor. Mas aí se o Senhor não quiser, também são outros 500. Porque se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, também Ele não faz. Mas Ele continua, louvado seja Deus, sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, se Ele não fizer, se Ele deixar de fazer, se Ele abrir, se Ele fechar, se Ele levantar, se Ele abater, Ele continua sendo Deus. Então Ele toca o esquife e Ele fala, jovem. Ele fala, jovem, eu te digo, levanta-te. Que tremendo, irmão. Glória a Deus. Jovem, eu te digo, levanta-te. E sabe o que acontece? O defunto assentou-se e começou a falar. Irmão, imagina se a gente tivesse uma cena dessa. O defunto levantou e começou a falar. Sabe o que é interessante? Tudo aquilo que está morto, Deus vai trazer à vida. Amém. Tudo aquilo que não tem mais esperança, Ele pode retornar a esperança. Porque Ele é Deus, é Ele que nós servimos. Como eu disse, se Ele quiser fazer, Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para trazer esperança. Em meio a qualquer situação, qualquer circunstância. Ele tem poder para trazer vida. Poder para trazer ressurreição. Ele tem poder, irmão, para trazer cura. Está tudo difícil. A enfermidade bate a porta. Ele tem poder para curar, irmão. Ele tem poder para dar visão ao que está cego. Ele tem poder, irmão. Jesus tem poder. Todo poder é dado a Ele, né? Todo poder foi dado a Jesus. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, a palavra diz aqui, assentou-se e começou a falar. Agora aquilo que estava morto, né? O motivo pelo qual havia aquele cortejo, o motivo pelo qual a mãe chorava e estava desesperada, o motivo pelo qual as pessoas carregavam aquele esquife ali, aquele caixão. Agora estava falando, irmão, agora estava vivo, agora estava ressurreto, agora já não estava mais morto. Está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Irmãos, a gente tem que profetizar sobre a nossa vida. Vou repetir, né? Ficou meio confuso. Profetizar sobre a nossa vida. Você tem que profetizar vida sobre a sua vida. Sabe o que o Senhor me lembrou? Os ossos secos. Ezequiel. Irmãos, você imagina. Eu amo aquela palavra, tá? Eu amo demais aquela palavra. Porque eu fico vendo assim, só o Senhor faz essas coisas. O Senhor coloca o profeta, amados, né, em visão ali no meio de um vale de ossos secos. E ele fala para Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Imagina Ezequiel olhando para aquele vale. O Senhor, aí ele fala, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. É tipo assim, se o Senhor quiser, eles vão viver. Não é assim, irmão? Ezequiel pode viver? E o Senhor pergunta assim para nós. Aquilo que está morto na sua vida, pode viver? Você crê que vai viver? Você acredita que pode se levantar, que pode uma porta que está fechada se abrir?
Que pode algo que morreu ressuscitar. Você acredita, irmão? Porque a gente tem que crer. Se a gente crer, a gente vê milagre. E aí Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor fala assim, então profetiza. Aí Deus joga a bola para Ezequiel, irmão, tá bom, eu que sei, então profetiza, eu quero ver sua fé. E muitas vezes Deus está falando conosco assim, olha, profetiza que eu quero ver a sua fé. Porque só profetiza, irmão, quem tem fé. Amém. Só profetiza quem tem coragem de falar e ter certeza que Deus vai operar. Não adianta, irmão, profetizar sem fé é palavra jogada ao vento. Mas quando você profetiza, você lança uma pepa, o Senhor me levou para outro lugar agora. Elias, irmãos, falou que ia ficar 3 anos e meio sem chover, conforme a palavra do homem de Deus. É escrito assim na Bíblia. Não choveu. Profetiza o que você precisa para a sua vida. Nossa boca tem poder, irmão. Às vezes a pessoa quer falar só o que não convém, falar coisas desnecessárias. Começa a profetizar sobre a sua vida a cura. Começa a profetizar sobre a sua vida a libertação completa. Começa a profetizar sobre a sua casa, a sua família, irmão. Profetizar sobre a vida dos seus cônjuges, dos seus filhos. Profetizar sobre o seu trabalho, sobre o ministério. Irmão, a gente tem que profetizar. Ah, vai acontecer, pastor? Se Deus quiser, vai, irmão. Porque Deus sabe todas as coisas. Se o Senhor tiver nesse negócio, acontece e muda, irmão. Mas a nossa função é lançar a palavra. Então Ezequiel fala, tu sabes, ele fala, profetiza. Aí Ezequiel fala, tá bom. Tá mandando eu profetizar, Jesus? Tá bom, Senhor, vou profetizar. Profeta, irmão, ele tem coragem. É fácil não, muitas vezes o profeta vai ser ridicularizado. Porque você vai profetizar no meio dos ossos ou no meio do morto, vai ser ridicularizado. Mas também, irmão, quando Deus fizer, louvado seja Deus, né? Saberão que houve um profeta no meio deles. Louvado seja Deus, irmão. Não foi isso que aconteceu lá em Jeremias? Profetiza, porque depois eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Então, irmão, profetiza. Fala aquilo que você, aquilo que Deus direcionar para falar sobre as situações, sobre as pessoas. Talvez você não entenda no primeiro momento, mas se Deus quiser, Ele vai fazer, irmão. Se Deus mandou, Ele garante. Deus queria curar a ferida do coração dessa mulher, essa viúva, porque tinha uma ferida aberta. Ela era viúva e o filho morreu. Havia uma ferida gigante. Deus queria curar. Deus teve misericórdia dela. Deus quis dar uma nova oportunidade. E quem sabe, irmãos, Deus é Deus de novas oportunidades. Quem sabe Ele não está dando novas oportunidades nessa noite. Quem sabe Ele não está abrindo novas portas nessa noite. Quem sabe Ele não está curando feridas nessa noite. Deus está, irmãos, trabalhando. Isso eu tenho certeza. Todos aqui ficaram impactados com aquilo que Deus, a Bíblia diz. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Todo mundo teve que ver Jesus operar, irmão. Todo mundo teve que ver Jesus agir. Todo mundo teve que ver o filho da viúva de Naim ressuscitar. Por quê? Porque quando Deus quer agir, Ele age. Louvado seja Deus. E os ossos, pastor? Os ossos, Ezequiel começou a profetizar. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, aleluia. E sopra sobre esses ossos, sopra sobre este lugar. Porque é o Espírito que dá vida, irmão. Aleluia. O Espírito, sopra, Espírito Santo, sopra sobre este lugar. Sopra. Então Ezequiel começou, vem dos 4 ventos. Né? E aqueles ossos, eu amo essa palavra. A palavra diz, a Bíblia fala, irmão, que houve um ruído enquanto ele profetizava. Talvez você esteja profetizando e não esteja vendo nada, mas você pode ter certeza que está havendo um ruído enquanto você profetiza. Sabe o que significa isso? Significa que enquanto você profetiza, o Senhor está juntando osso com osso, pele com pele, nervo com nervo. Louvado seja Deus. O Senhor está operando em corações, está abrindo lugares. Meu irmão, Deus está trabalhando. Deus é tremendo. Deus é fiel. Enquanto você profetiza, Deus está trabalhando, irmão. Porque aqui o próprio Jesus foi de encontro, né? Aquela circunstância. E Jesus chegou e mudou. Mas hoje, irmão, Jesus usa eu e você. Ele usa os servos dele, que estão aqui na terra.
né? Renunciando e querendo fazer a vontade dele. Ele usou os profetas, ele usou os apóstolos, ele usa eu e você, irmão. Então, se Deus está mandando você dar ordem a alguma coisa que é impossível, como nessa situação, creia, irmão, porque se for Deus, vai acontecer. Tem que ser Deus também, né? Porque emoção é o que mais existe também, irmão. Tem que ser Deus. Ezequiel ouviu a voz de Deus falando, profetiza. E aí ele profetizou, e aí os ossos se levantaram. E houve um grande exército. Então, enquanto você... Irmão, enquanto você profetiza, enquanto você fala aquilo que Deus mandou, as coisas estão sendo colocadas no lugar. Talvez eu olhe e eu não veja muitas coisas hoje, mas eu tenho certeza, irmão, que quando eu oro, Deus está trabalhando, porque Ele gosta, irmão. Quando a gente clama e ora, Ele fala, Ezequiel 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando você ora, irmão, Deus começa a colocar as coisas no lugar. Deus começa a tirar o que não presta, colocar, remover, entendeu? Deus trabalha enquanto você ora. Então, clame nessa noite, irmão. Amém. Ah, mas a viúva não clamou. A viúva estava clamando no coração dela. Ela não clamou mais não. Assim, não fala a palavra, mas fala sério. A pessoa está indo levar o seu único filho, o único que sobrou da família dela. Ela estava ali, irmão, na alma desesperada. Claro que provavelmente nem passou pelo coração dela clamar para se ressuscitar ninguém, né? Ela estava chorando, lamentando, mas o Senhor teve compaixão na vida dela. Deus entendeu a necessidade, irmão. Deus sabe a necessidade de cada um. Então fique em paz, deixa Deus trabalhar na sua vida. Confia no Senhor. Aquilo que está morto, aquilo que está sem esperança, aquilo que está fechado, aquilo que está fora do lugar, Deus é especialista para colocar no lugar, para abrir, para mudar a situação, para mudar as circunstâncias. A palavra diz, irmãos, aqui, como eu disse, né, que Ele trouxe esperança para essa situação. Jesus trouxe esperança para essa situação, para essa vida, para essa mulher. Eu não sei quanto tempo ainda o filho dela ficou vivo, mas eu só sei que aquela mulher saiu da casa dela triste e ela voltou para a casa dela feliz, carregando o filho dela nos braços. Glória a Deus. Amém. E muitas vezes é assim, você entra na igreja abatido, triste, sentindo dores, sentindo aflições, né, preocupações. Mas se você vem para adorar, recebe a palavra, o Senhor pode fazer algo em mim e em você. Ele pode fazer, Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus que opera, Ele é Deus que trabalha, Ele continua sendo o mesmo. A gente que precisa ser homens e mulheres de muita fé, irmãos. Porque o Senhor não desiste, Ele não para. Ele não fica titubeando, né? Será que eu vou fazer o milagre ou não? Não, Ele sempre faz o milagre, irmãos. E uma palavra profética para a sua vida é isso. Que você guarde no seu coração. Que você entenda, irmão, que se você falar, der ordem, as coisas mudam. Com fé. Se você der ordem, irmão, se você profetizar a ordem no sentido disso, né? Profetizar segundo Deus falou. E outra coisa, sabe? Deixa eu falar mais uma coisa, porque a gente fala profetizar, irmão. Às vezes tem gente que fica com preguiça de fazer alguma coisa. E é muito interessante que não adianta, até esses dias eu estava também pensando sobre isso essa semana, não adianta só a gente orar e profetizar. Ou seja, não adianta só eu orar e lançar uma palavra. A gente também precisa agir naquilo que é proposto para a gente agir. Como assim, pastora? O que é possível para a gente fazer, irmãos, a gente precisa fazer. Não adianta cruzar o braço e ficar orando para Deus fazer tudo. Nesse caso aqui, não tinha o que ninguém fazer. Ressuscitar morto, só Deus faz. Irmão. Só Jesus faz. Mas tem situações que a gente pode fazer alguma coisa. Que o Senhor nos dá uma direção, não é isso? A maioria da Bíblia é assim. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. A gente ora, clama, profetiza, chora, mas também que a gente possa agir naquilo que é possível para a gente agir, irmão. Naquilo que é possível em direção ao propósito que você está orando. Porque não adianta cruzar os braços. Tem coisas que o Senhor vai fazer. Ele quer fazer.
Mas tem coisas que você precisa fazer. Tanto fazer como renunciar muitas vezes. Tem tarefas que não são de Deus, são nossas. E a gente precisa entender o que Deus vai fazer e o que eu vou fazer. Pastor, como que eu vou saber? Simples, irmão. O que é possível, você vai fazer. O que é impossível, o que não cabe a você, o que é fora da sua possibilidade, Jesus vai operar. Glória a Deus. Jesus Glória a Deus. Amém, amados? Então essa é a mensagem dessa noite. Glória a Deus. Vai e volta, vai e volta. Vamos orar. Quero que você apresente diante do Senhor aí a situação, a circunstância, aquilo que mais está deixando você preocupado. Porque na situação da viúva de Naim, era o filho, morto. Na situação de Ezequiel, ele tinha ali só que profetizar sobre aquele osso seco só, Simples. Super simples. Só que não. Mas na nossa situação, o que você está vivendo? O que você precisa que Deus coloque a mão? Que o Senhor mude a circunstância? Tem que ter fé, meu irmão. Levanta essa cabeça, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos confiar. Vamos confiar que Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que o Deus que levantou um exército ali no meio dos ossos secos, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e Ele pode operar. O que você precisa? Uma cura? É uma porta? É uma libertação? É uma força? É um ânimo? É o que, irmão? O que for Ele pode fazer? Ele pode fazer tudo. Ele é Deus, amém? Louvado seja Deus, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigada, Jesus, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Pai, obrigada pelas respostas que o Senhor tem dado. Obrigado pelo direcionamento, Pai. Tua palavra foi ministrada, Senhor da glória. Toma cada vida, meu Pai. Meu Deus, levanta as forças. Aquilo que está sendo apresentado diante de Ti, meu Pai. Visita nessa hora, Senhor, essa impossibilidade, meu Senhor. Toca aí, meu Pai, nessa enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, curando, restaurando, colocando tudo no lugar, meu Pai. Oh Deus, essa porta que se fechou e não tem quem abra, Senhor. A palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, meu Pai. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Senhor, torna a abrir uma porta para essa pessoa, Senhor, que precisa, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa entrar com a providência, a provisão, levantar, Senhor da glória. Ah, Deus do montoro, Senhor, necessitado. Faz o que te apraz, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura, faz a cura, o milagre, a libertação, Senhor. Os cativos, as correntes, Senhor, quebra toda corrente, toda algema. Em nome de Jesus, Pai, dá vitória para o teu povo, segundo aquilo que eles estão orando, segundo aquilo que o Senhor tem como propósito. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos nessa noite, te agradecemos. Continua conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Nós não podemos nada se do alto o Senhor não mandar, Pai. Em nome de Jesus, e assim nós oramos